Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, o Evangelho do apóstolo João, conhecido pelo apóstolo do amor, no capítulo 18. Vamos ler do 15 ao 27. É uma passagem que eu acho que muitos de nós conhecemos. Se calhar vamos ver de uma forma diferente. João, capítulo 18, do 15 ao 27. Então, diz lá assim: E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Verso 21, para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, porque me feres? E Anás mandou-o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te viu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, entregamos esta ministração nas tuas mãos, entregamos estas vidas que estão aqui, as nossas vidas, as vidas dos que nos estão a ver em direto, as vidas dos que vão ver esta gravação. Entregamos porque tu és o único que pode fazer com que uma ministração não seja apenas um conjunto de palavras, mas seja algo poderoso que o céu manda para tocar nas nossas vidas. E nós queremos que é isso que vai acontecer hoje. Queremos que vamos ter uma vida mudada e transformada. Vamos entender o que Jesus é nas nossas vidas, quem Jesus é na vida de cada um e como nós podemos ser diferentes para melhor. Usa, Senhor, este tempo. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós e atua diretamente, Senhor, no nosso espírito, para que o nosso coração possa ficar guardado e reservado com esta palavra. É o que eu oro e declaro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem, como eu disse, é muito conhecida, fala de dois momentos muito importantes. Não é? O momento em que Jesus é levado preso para o Sinédrio e o momento em que Pedro nega Jesus. Lembrar que Jesus se entregou, amém? Jesus estava no Jardim das Oliveiras para que a profecia se cumprisse. Não sei se lembram da passagem, embora Judas tenha ido lá beijar Jesus para mostrar quem era, Jesus deu um passo em frente e se entregou. Porque Jesus não queria confusão. Jesus não veio para criar confusão. Jesus veio para fazer a diferença entre o mundo e o reino espiritual. Jesus não veio para criar confusão nem nas nossas mentes, nem nas mentes de ninguém. E naquela altura, Jesus entregou-se depois de ser traído e mostra-nos o quê? Se formos ler essa passagem, que toda a gente que estava ali fugiu, inclusive os discípulos de Jesus. A Bíblia até nos conta um caso meio caricato, que havia um que, para fugir, fugiu nu, porque alguém lhe ficou com a túnica, com as vestes, e ele não se importou de andar a correr nu pelo Jardim das Oliveiras, pela cidade. Ele quis foi dar à sola, como se costuma dizer. Porquê? Porque teve medo. Viu ali os soldados. Porque os rumores existiam. Não foi naquela noite que decidiram ir buscar Jesus. Havia os rumores, eles tentavam apanhar falhas em Jesus, falhas na palavra de Jesus para poder prender. Mas nós percebemos que toda a gente, na realidade, fugiu. Inclusive é Pedro, que tentou cortar, não, cortou uma orelha a um dos homens que lá estava. Eu acho que ele não quis cortar a orelha. Eu acho que ele falhou o pescoço. O outro deve ter mexido. Ninguém pega numa espada para cortar uma orelha de quem vai prender, não é? Só se tiver com muita cera. Aquilo era para o pescoço, falhou e cortou-lhe a orelha. E Jesus faz o quê? Jesus diz, não é assim. Pegou na orelha, pôs no sítio e colocou o homem como era antes.
Jesus coloca o que está estragado bem. Jesus coloca o que está quebrado bem. Jesus não está preocupado se nós somos amigos ou não somos amigos para que o seu reino se cumpra, para que as suas coisas se façam. Claro, quando nós somos amigos dele, nós temos um relacionamento diferente. E é disso que esta palavra nos vai falar hoje. Mas então nós percebemos aqui que todos os discípulos fugiram. Quantos discípulos tinha Jesus? 12, não é? Os que andavam mais perto dele. A gente sabe pela Bíblia que havia cerca de 70 homens que acompanhavam Jesus, mas havia aqueles 12 que estavam mais próximos, aqueles que comiam, que dormiam com ele. Se nós tirarmos Judas daqui da equação, não é? Porque a partir do momento em que ele entregou Jesus, ele se afastou logo e depois a gente sabe qual foi o caminho dele, o que aconteceu. Ficamos 11. E dos 11, o que nós percebemos é que apenas 2 foram acompanhar Jesus até ao Sinédrio. Meio às escondidas, mas foram 2. Pergunta, onde é que estão os restantes 9? Esta pergunta nem o João com os 5 milhões de dólares consegue dizer. Se eu quisesse brincar, é isso, João. Se eu quisesse brincar, eu diria que devem estar ao pé dos outros 9 leprosos que também não voltaram para agradecer a Jesus. Foram-se juntar todos num lado qualquer a fazer alguma brincadeira ou a jogar às cartas. Mas a verdade é que há 9 homens, pensem bem, 9 homens que dormiam com Jesus, comiam com Jesus, viram os milagres de Jesus. Jesus dava-lhes palavra diretamente, Jesus explicava aquilo que dizia ao povo, Jesus explicava isso tudo. Perdão, mas no momento do aperto, eles esqueceram quem era Jesus. Esqueceram que Jesus é a fonte da nossa vida, como nós cantamos. Esqueceram o que viram Jesus fazer com a mulher samaritana, que é com base nisso que esta música existe. Esqueceram isso. Ou seja, eles esqueceram tudo. Só que, infelizmente, não foram apenas estes 9 homens a esquecer isso tudo. Muitas vezes, tu e eu também esquecemos o que Jesus nos ensina. Muitas vezes, quando vem o momento do aperto, a gente esquece do Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que cuida da nossa família, o Jesus que nos deu o emprego, o Jesus que nos deu o mercado. A gente esquece isso tudo num momento de aperto. Ou às vezes num momento de preguiça, num momento de cansaço, que ainda é mais estranho do que quando é um momento de aperto, que às vezes a tempestade nos ofusca a mente. E nós fazemos isso, esquecemos a provisão que o Senhor nos dá. Porquê? Porque a nossa alma começa a comandar a nossa vida. E quando a nossa alma comanda a nossa vida, quando nós deixamos a nossa alma decidir, normalmente nós decidimos mal e escolhemos diferente daquilo que Jesus faria. Por isso é que aquele livro que nós passámos a semana passada é um livro importante que nos ajuda a perceber que eu provavelmente tomaria as decisões todas diferentes daquilo que já tenho estado a tomar na minha vida se eu perguntar a Jesus sempre o que é que eu devo fazer antes de tomar uma decisão. E perguntar se a minha vida está de acordo com a vida de Jesus. Eu desafio a igreja, desafio cada um que nos está a ver a gravação a fazer esse exercício, perguntar: tudo o que eu tenho na minha vida agradaria a Jesus? Aquilo que eu faço, a forma como eu falo, a forma como eu me comporto, a forma como eu... Tudo o que eu faço agradaria a Jesus? Se calhar não agradaria. Se calhar nós, quando deixamos a nossa alma decidir como aqueles 9 homens, se aqueles 9 homens tivessem decidido com o Espírito, eles naquele momento em que prenderam Jesus, tinham ficado ali ajoelhados a orar: ó Deus Todo-Poderoso. Mas como aqueles homens agiram com a alma, eles fugiram, porque era o que a alma lhe dizia: isto é perigoso, vamos fugir. E o mestre se aguente. Nesta sexta-feira, quando estávamos aqui no nosso tempo de cenáculo, houve uma pessoa que teve a orar e partilhou connosco no final uma coisa que o Espírito Santo lhe disse, quando estava aqui a orar, foi que ele derramou uma unção nova sobre a igreja. E a pastora falou-nos sobre isso há 2 semanas ou 3, uma unção nova sobre a igreja. E o que o Espírito Santo partilhou, o que o Espírito Santo disse, é que parece que a igreja não entendeu que há um tempo novo, que há um mover novo, que há uma unção nova, e que nós estamos meio apáticos no meio disto tudo. Ligamos o piloto automático e vamos andando, tipo como se fôssemos um carro autónomo. Vamos andando e não reagimos de acordo com essa unção nova. E nós temos que perceber isso. Nós temos que perceber que há coisas que Deus está a fazer, mas para nós vivermos temos que sair da nossa zona de conforto. Não é fugir como aqueles homens fizeram, fugir daquilo que Deus nos chama para fazer, mas antes pelo contrário. E João e Pedro, voltando aqui, mesmo que de uma forma meio tímida, depois do Jardim das Oliveiras, eles seguiram Jesus. Ou seja, eles fugiram como todos, mas depois devagarinho foram para o pé do Mestre, devagarinho foram acompanhando, ou seja, deixaram a sua alma para trás, deixaram a sua vontade para trás e fizeram o que está certo. Deixa-me dizer-me uma coisa, eu costumo dizer isso e é verdade, eu costumo dizer uma coisa que é: nós sabemos como é que a história acabou, nós sabemos, está aqui, como é que acabou e sabemos como é que vai acabar, não é? Como é que vai acabar
no dia final, no dia em que Jesus voltar para reinar connosco e celebrar as bodas do Cordeiro. Por isso é fácil, como nós sabemos como a história acabou, é fácil saber, é fácil nós sentirmos no direito de ajuizar o comportamento destes homens. Mas quando eles viveram aquele momento, eles não sabiam como é que a história ia acabar. Eles não sabiam que Jesus ia ser crucificado. Eles tinham ouvido isso há pouco tempo do Mestre, eles estavam meio desorientados. E se nós nos colocarmos no lugar deles, isso ajuda a explicar o comportamento deles e talvez nos ajude a entender melhor o nosso comportamento até às vezes em certas situações. Lembro uma coisa, Jesus fez a última ceia com eles. Nós vamos celebrar isso na Páscoa daqui a 2 semanas. E na última ceia, nesse momento, o Senhor informa-os, os 12 que ali estão, que um deles vai traí-lo para que ele seja entregue e seja morto. Eles ficaram completamente desorientados. Eram 12 homens que estavam juntos. Como é que um pode trair Jesus? Como é que um pode trair o Mestre? Mas Jesus ainda lhes diz que ele vai morrer. O que para eles foi um autêntico balde de água fria. O Mestre morrer. Eles estavam na expectativa que Jesus ia pegar na espada ao lado deles e ia combater Roma, o império que estava a dominá-los, a subjugá-los, a escravizá-los. E eles não tinham percebido ainda que quando Jesus diz que vem trazer um império novo, é um império do Espírito, é o reino do Espírito. Eles não tinham percebido isso. Então, eles têm mais uma desilusão com o Mestre. Antes disso tudo, antes disso tudo, Jesus diz a Pedro, Pedro estava armado em muito espiritual, muito, não, Deus, Jesus, não, tu para mim és tudo, não. E Jesus diz assim de uma forma muito simples, Pedro, estás com essa conversa toda bonita, mas esta noite vais-me negar 3 vezes ainda até o galo cantar. Ou seja, todos eles tinham a sua alma completamente desorientada. Porquê? Porque tudo o que eles acreditavam parecia que estava ali a ruir sobre os pés deles. E connosco às vezes não é diferente. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós planeamos, todos os sonhos que nós temos, tudo aquilo que nós às vezes vamos pensando, que não são coisas más. Amém? Parece que às vezes ruem, caem tudo ali. E não conseguimos perceber porquê. Da mesma forma que estes homens não conseguiam perceber porque é que Jesus estava a fazer aquilo tudo. Provavelmente, qualquer um de nós, se estivesse ali naquele lugar, tinha fugido e deixado Jesus ir embora. Qualquer um de nós tínhamos feito o mesmo que aqueles 9 homens. A questão importante é porque é que João e Pedro fizeram de forma diferente. O importante não é os 9 que fugiram. O importante é que desses 9, 2 mudaram de caminho e decidiram acompanhar Jesus. Simples. Porque João e Pedro tinham um relacionamento diferente com Jesus do que os outros 7 tinham. Ou do que os outros, 9 tinham. João e Pedro tinham um relacionamento diferente. Atenção que eu não estou a dizer que Jesus tinha um relacionamento diferente com eles. Estou a dizer que Pedro e João é que tinham um relacionamento diferente com Jesus. Quando a Bíblia nos diz que João descansava, reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, a Bíblia não diz que era Jesus que lhe puxava a cabeça para reclinar sobre o peito. A Bíblia diz que ele fazia isso. Porquê? Porque o coração dele era um coração diferente, era um coração que se doava mais. E a semana passada o Senhor falou-nos sobre a gente doar, não é? Sobre nós entregarmos a nossa vida, perdermos a nossa vida para sermos salvos, para a encontrarmos. E isso faz toda a diferença. A forma como nós nos relacionamos com Jesus muda a nossa alma, porque o nosso espírito é contagiado pelo Espírito, por quem Jesus é. E Pedro era aquele homem da fé inabalável. O único homem até hoje que andou sobre as águas, além de Jesus, é Pedro. O único homem que foi capaz de fazer isso debaixo de uma palavra de Jesus. Não porque ele se achou importante, mas porque Jesus lhe disse, vem. Lembra-se? Ele estava no barco, vê Jesus e diz, és tu, Jesus? Debaixo de uma palavra, tu irei ter contigo. Anda. Só isso. A fé dele era inabalável. Ele foi e voltou. Caiu pelo meio quando teve medo, mas Jesus puxou para si e voltaram para o barco. Então, uma coisa que eu posso garantir hoje a cada um de nós, porque é a Bíblia que nos garante, é que tem um relacionamento diferente com Jesus. Quem tem um relacionamento especial com Jesus não vive segundo a sua alma, mas segundo o seu espírito. Amém. E se nós queremos deixar de viver, tomar decisões de acordo com a nossa alma, com a nossa vontade, temos que passar a ter um relacionamento íntimo com Jesus. Não apenas um relacionamento ao domingo, não apenas um relacionamento a meio da semana, um relacionamento diário com Jesus. Se nós tivermos esse relacionamento, nós mudamos. E quem tem esse relacionamento vai ganhar essa fé inabalável que Pedro tinha, vai ganhar esse amor muito especial que João tinha por Jesus, porque João percebia como Jesus transbordava amor, então João foi se enchendo desse amor e mudou. E quando nós temos esse amor, essa fé, essa obediência, essa confiança em Jesus, venha qual vier o problema,
nós seguimos Jesus. Venha a tribulação, venha a prisão, venha a guerra que está a começar, o que quer que aconteça, nós seguimos Jesus, independentemente do que possa acontecer, independentemente dos drones, independentemente dos mísseis, independentemente de pessoas que viram os seus bebés, não sei se sabem, no dia 7 de outubro, houve pessoas, houve pais e mães que viram os seus bebés assados no forno da sua cozinha em casa. Foi isso que aqueles terroristas que hoje querem dizer que são homens santos perante o mundo fizeram à frente dos pais. Pensa, tu teres um bebé e vês colocar o bebé no forno e assá-lo à tua frente. E é isso que a gente não se pode esquecer. Independentemente de tudo o resto, a gente não se pode esquecer que quem semeia, colhe. Por muito doloroso que seja para quem às vezes está ao lado e não tem culpa. Mas é a vida, porque a chuva quando cai, molha o santo e molha o ímpio. E nós temos que perceber isso. Mas quando nós estamos com Jesus, não interessa qual é o tamanho da tribulação ou do problema. Nós não reagimos de acordo com a nossa alma, mas nós reagimos de acordo com aquilo que é a expectativa que Jesus tem em nós. Porque está na sua palavra e está nos seus princípios. E eu não estou de modo nenhum a dizer que os outros 9 discípulos que se afastaram de Jesus se afastaram completamente. Não. Se nós formos ler a Bíblia, todos eles deram a vida a servir o Jesus. Todos eles morreram a pregar o Evangelho. Houve quem morresse esfolado. Não sei se vocês sabem como é que morreram os 12. Depois, não é? Entretanto, veio um discípulo para o lugar de Judas. Paulo juntou-se. Nenhum deles teve uma morte tirante. João teve uma morte boa. Uns morreram crucificados, outros morreram esfolados, quer dizer que é tirar a pele toda, deve ser agradável. Outros morreram atravessados com lanças e espadas. O próprio João tentaram matá-lo atirando para um caldeirão com água a ferver, mas ele saiu de lá ileso, então foi exilado na ilha de Patmos, porque Deus é bom. Lá está, Deus tinha um relacionamento, um olhar especial com João, porque João olhava de forma especial para Jesus. E a verdade é que todos eles deram a vida a servir o Evangelho, mas neste momento eles se afastaram alguns. O amor de Jesus era imenso, mas foi preciso Jesus voltar mais 40 dias depois, ressuscitar, para estar com eles e lhes mostrar. Estão a ver, tudo o que eu disse é espiritual, porque eles não conseguiram entender. E nós temos que perceber que, nesta passagem, nós vamos perceber o comportamento, principalmente, de Pedro e de João, mas mais virados para Pedro, para percebermos porque é que, com isto tudo, como é que Pedro se comportou e o que é que Jesus fez no coração de Pedro, porque o que Jesus fez no coração de Pedro pode fazer no teu e no meu. Amém? É só nós dizermos, Jesus, faz, e vamos ver o que é que aconteceu. Nós percebemos aqui, porque isto é o Evangelho de João, e João não se gostava de referir a ele. Então, quando João fala de um outro discípulo, está a falar dele, para não parecer que se está a autoproclamar alguém importante. Então, quando nesta passagem nós percebemos que João diz que havia um outro discípulo e Pedro que seguiram a Jesus, o outro discípulo é João. Nós percebemos isso por outros relatos. E o que a Bíblia nos diz é que João entrou no Sinédrio e Pedro ficou à porta. Segundo os escritos da época, o que a Bíblia nos diz, que é a verdade, é que João era conhecido sumo sacerdote. Segundo alguns escritos da época, alguns dizem que João era o fornecedor oficial do peixe lá no Sinédrio, por isso era conhecido por toda a gente e poderia entrar. E não sei se é por isso que ele era conhecido ou não, mas a verdade é que ele era conhecido sumo sacerdote, então ele entrou, ele ficou no pátio a ver o que estava a acontecer com Jesus, enquanto que Pedro ficou à porta. E João não pensou sequer um momento, naquela altura, quando ele parou para pensar que a minha alma não interessa, ele não ligou mais ao perigo que corria, ele não pensou mais, eu posso ser preso, eles sabem que eu sou discípulo dele, ele não pensou em nada disso, ele só pensou em, eu quero estar perto do Mestre, o mais perto possível. Aliás, deixem-me fazer aqui um parênteses, o único discípulo de Jesus que estava junto à cruz quando Jesus se entregou foi João. Mais nenhum, nem Pedro. Nenhum estava junto à cruz sem ser João. Tanto que João estava ao pé de Maria, estava ao pé dos irmãos de Jesus. Na realidade, nenhum dos discípulos lá estava. Vejam bem o amor que João tinha por Jesus, independentemente do risco de vida. E quando ele teve uma oportunidade, o que é que ele fez? Foi buscar Pedro. Para que o seu amigo Pedro não ficasse à porta. Ele foi buscar Pedro, falou, pediu autorização e levou Pedro lá para dentro. Porquê? Porque estes homens eram tão íntimos também um do outro que eles confiavam na vida um do outro e eles confiavam a própria vida um ao outro. Se nós andarmos para trás, estamos a ler o capítulo 18, se nós formos ler o capítulo 13 da Bíblia, nós vamos perceber que quando Jesus diz na ceia que um deles
o vai trair, Pedro fez um sinal a João para dizer assim: João, pergunta aí ao mestre quem é que vai trair. Ou seja, há uma coisa que Pedro tinha a certeza: eu e ele não vamos ser. Nos outros eu já não ponho a mão no fogo. Então vou pedir a quem? A João. Porquê? Porque o João tinha aquela intimidade ainda mais especial do que Pedro. Vejam o nível de confiança que um tinha no outro. Pedro sabia que João não seria capaz de trair Jesus. Por isso, ele pede isso. Isto mostra a confiança, isto mostra a intimidade que eles tinham com Jesus. No entanto, neste momento, Pedro vai negar Jesus. Pedro está perto de Jesus, está a ver o que acontece. E, na realidade, nós percebemos que Pedro vai negar Jesus. A primeira vez que Pedro nega, é assim que João vai buscá-lo lá fora. Quando João o traz para dentro, a porteira, a pessoa que estava à porta, pergunta-lhe: não és tu um dos discípulos de Jesus? E Pedro diz, com a maior cara de pau: não. Nem disse nada, sou parecido, nada. Não. Depois, o que nós vemos no relato, a noite estava fria, eles estavam-se a aquecer junto às brasas com os servos, e um deles que olhou para Pedro e disse: acho que a tua cara não me é estranha, tu não és um dos discípulos daquele que está lá dentro? E Pedro continuou-se a aquecer: não. Tipo, em linguagem de hoje, não, eu só vim ver a bola. Não tem nada a ver. Ou seja, ele descartou-se, ele estava perto, mas negou Jesus, porque no fundo, a sua alma ainda tinha medo daquilo que lhe pudesse acontecer. Mas ele lutava contra o medo. E é um ensino que o Senhor nos traz hoje para nós. Nós temos que lutar contra o medo que às vezes nos oprime e nos impede de avançar. Amém? Porque o corajoso não é o que não tem medo. O corajoso é o que luta contra o medo e vence. É isso que Jesus nos ensina através deste exemplo de Pedro. Pedro lutou contra o medo. Pedro podia ter ido embora. Não, já lá está o João, ele depois conta-me o que aconteceu. Tinha medo, claramente a gente vê que Pedro tinha medo, mas Pedro lutou contra o medo e ficou ali. E nega Jesus pela terceira vez, quando depois disto tudo, mas ele manteve-se firme e não fugiu. A Bíblia nos diz que era um parente daquele a quem ele tinha cortado a orelha, e diz assim: mas eu acho que te vi lá no monte. A passagem diz no horto, mas eu acho que te vi lá ao pé desse Jesus que prendemos. E ele diz: não. Mais uma vez, ele nega. E a Bíblia nos diz que naquela altura o galo cantou. Eu creio que naquele momento a alma de Pedro foi tratada, porque ele percebeu: eu não posso continuar a negar o Mestre. Porque vão vir aqui 50 pessoas e todos vão dizer que me conhecem porque eu andava com ele dia e de noite. Eu pescava com ele. Eu sou aquele que pescava com ele. Eu sou aquele que ajudou-me a partilhar os pães e os peixes. Eu sou aquele que segurava no paralítico. Portanto, eles vão me conhecer todos. E nesta altura ele deve ter começado a perceber, que é o que a gente consegue perceber pela revelação do Espírito Santo. Ele começou a perceber: eu tenho que mudar a minha alma e deixar que o meu Espírito controle a minha alma. E aí as coisas mudam. E depois nós, se quiserem ler em casa, daí para a frente até ao capítulo 21, vão ver não só o que vai acontecendo com Jesus, mas vamos percebendo a mudança, pequenas nuances na mudança de comportamento de Pedro, que mostra a diferença. Pergunta para nós pensarmos, mesmo assim com tudo o que eu tenho dito. Se Pedro era tão íntimo de Jesus e foi aguentante estar ali, ele mesmo assim negou. Porquê? Porque teve medo, claro. Mas o importante desta pergunta é colocá-la de outra forma, é colocá-la para cada um de nós. Se nós sabemos que Jesus cura, se nós sabemos que Jesus nos salvou, amém? Sabemos que Jesus subiu àquela cruz por nós para termos vida, para sermos libertos dos nossos pecados, para podermos ter a vida eterna, para termos uma família, para termos tanta coisa maravilhosa que Jesus nos tem dado. Mas, acima de tudo, o podermos ser íntimo deles e estarmos salvos e libertos. Mesmo assim, porquê é que nós às vezes negamos Jesus? Porquê é que nós deixamos que a nossa alma ganhe esse papel tão preponderante na nossa vida que não deve ganhar? Porque nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma e que de vez em quando tem um espírito. Não, a construção é ao contrário. A construção é espiritual. Por isso é que Jesus pôde nascer sem que houvesse intimidade carnal. Porque é espiritual a construção. E quando Deus concebe Jesus através do Espírito Santo em Maria, o resto é acrescentado de uma forma sobrenatural. Da mesma forma que as curas que acontecem no nosso físico são feitas através do Espírito, não são feitas pela carne. A consequência é a mudança na carne. A consequência é a mudança na nossa alma. E nós temos que entender isto. Então, porquê é que nós
Se olharmos para Pedro, se calhar fica mais fácil de entender porque é que nós às vezes negamos Jesus. Pedro estava num ambiente hostil. Era ou não era? Aquilo devia ser um ambiente horrível. Pedro devia estar a ouvir uns a afiar as facas, outros a afiar as espadas, outros a preparar as pedras. Se calhar estava a ver os soldados romanos a preparar a coroa de espinhos. Se calhar estava a ver o que eles comentavam uns com os outros. Vou-lhe fazer isto, vou-lhe fazer aquilo, vou-lhe fazer... E o ambiente era completamente hostil. Mais as ameaças que ele viu, a forma como o outro... Um servo, um homem, esbofetear Jesus, o Mestre, aquele que ele sabia que era o Filho de Deus. Aquilo devia ser um ambiente horrível. Eu não sei se todos nós vimos aquele filme que é A Paixão de Cristo, que eu acho que é um filme que retrata muito bem aquilo que aconteceu em Jesus e talvez o que se aproxima mais da realidade, porque não põe floreados nenhuns, põe mesmo aquilo com sangue e com dor e percebemos que aquilo foi horrível, mas foi... De certeza foi 10 mil vezes pior o que Jesus passou do que aquilo que é retratado no filme. E Pedro estava a viver aquele ambiente hostil. E mais, Pedro tinha ficado desiludido com Jesus. Porque Jesus diz-lhe, vais-me negar. Jesus diz, eu vou morrer. Tudo, ele achava que ia seguir Jesus a vida toda com Jesus ao lado. Nós às vezes fazemos planos e as coisas de repente desabam. Mas Jesus continua o mesmo. E a gente às vezes vivemos um ambiente hostil, não porque alguém nos está a agredir, nem nos está a ameaçar, mas é o ambiente hostil porque nós estamos desiludidos com a vida. Estamos desiludidos com aquilo que temos construído ou que não conseguimos construir. Estamos desiludidos com as expectativas que tínhamos e vemos cada vez mais difícil aquilo que nós imaginámos ou planeámos acontecer. E é um ambiente hostil para nós. É hostil na nossa mente, não é na nossa carne, não estamos a sofrer ameaças, mas o nosso coração anda em sobressalto diariamente porque não conseguimos. Vemos que cada vez está mais difícil. É tão hostil como o que aconteceu com Pedro. Às vezes estamos desiludidos connosco próprios. Estamos desiludidos com porque é que Deus não fez isto na minha vida? Ficamos desiludidos porque nos esquecemos que temos que levantar os olhos sobre os montes. Porque é de lá que vem o socorro, é o nosso Senhor. Mas às vezes o ambiente é tão complicado que nós esquecemos que Jesus é o nosso advogado, que Jesus está 24 horas por dia, 7 dias por semana a defender-nos, a interceder por nós. Mais, nós temos o Espírito Santo de Deus vivo que nos ajuda. Mas mesmo assim, às vezes, nós negamos Jesus. Pior do que aqueles homens. Tudo bem, eles andaram com Jesus, mas eles não tinham o Espírito Santo com eles. E nós temos, e às vezes nos esquecemos dessa parceria. Então, além do ambiente hostil, quais seriam as razões que levaram Pedro a negar Jesus? O medo de ser julgado também. Imagina, não é? Ele está ali, os outros dizem, olha, esse estava lá com ele, traz aqui também. E lá ia ele ao pé de Jesus. Medo de ser julgado, medo de ser perseguido, claro. Se Jesus foi preso e julgado, porque é que os discípulos não iam ser? Claro que ele deve ter medo. Podia acontecer o mesmo. Eu acho que a gente consegue entender isso. E será que nós temos medo do julgamento que o mundo faz de nós? Será que nós temos medo do julgamento que o nosso amigo, o nosso colega, o nosso vizinho faz de nós? Quando nós levantamos a voz para dizer que somos contra o aborto? Quando nós levantamos a voz para dizer que somos contra a ideologia do género? Eu posso ter as opções de vida que eu quiser, mas eu nasço com 2 cromossomas, eu morro com 2 cromossomas. Os meus cromossomas X e Y não mudam. É impossível cientificamente falando. Só Deus pode fazer isso. A ciência não consegue provar. Porquê é que nós... Será que é isso que às vezes nos leva a ter medo? Nos leva a sentir, como Pedro, julgados pelos outros? Por assumirmos que somos diferentes, que somos cristãos? E será que temos esse medo? Pode ser isso. Será que Pedro negou Jesus pela pressão que os outros estavam a fazer no Sinédrio? Podia ser a pressão que os outros estavam a fazer sobre ele. Será que nós também negamos Jesus porque queremos ser aceitos pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos que não conhecem Jesus e nós queremos ser aceitos por eles para não nos sentirmos diferentes, para não nos sentirmos colocados à margem e não aguentamos a pressão de ser diferente? Porque a verdade é que nós somos diferentes. Enquanto que uns andam aí com as bandeiras de uma inclusão fictícia, mas não aceitam a minha forma de pensar diferente. Só se aceita a forma de pensar diferente se for a deles. Se for a nossa, nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de achar que a família é a instituição mais sagrada que há. Não. Nós não podemos achar isso, porque eles acham que a família é para ser destruída. E se calhar isso às vezes nos leva a negar Jesus. Porque temos receio de alguém nos dizer alguma coisa. Sabem porque é que a gente pode ser provocatório? Sabem porque é que a gente às vezes tem receio de sermos considerados diferentes pelos outros? Porque não conhecemos a Bíblia. E quando os outros nos dizem porquê, nós não conseguimos dizer porquê.
Porque se nós conhecermos a Bíblia, se nós tivermos essa intimidade com Jesus e com o Espírito Santo, quando alguém nos diz, mas porquê é que tu não aceitas o não sei quê? Porque é que a gente diz, a gente usa a Bíblia para poder dizer isso. E isso faz falta a gente conhecer a Bíblia exatamente por causa disso. Será que Pedro negou Jesus, como eu já disse, por estar zangado com Jesus, porque achava que Roma ia ser destruída? Será que nós às vezes negamos Jesus porque estamos zangados com Jesus? Eu disse, acho que foi a semana passada, que houve uma altura que eu me zanguei. Me revoltei com Deus, porque achava que se os ímpios, que eram ímpios, tudo lhes corria bem, porque é que nós que fazíamos tudo bem, tínhamos uma situação familiar que não era aquilo que a gente esperaria. E a gente às vezes, por falta de conhecimento, revolta-se com Deus e foge do caminho que Deus tem para nós. E o diabo esfrega as mãos de contente, como quem diz, já enganei mais um. Pensa aquela anedota, né? Já enganei mais um. E nós é que nos afastamos de Jesus. E Ele é que fica a bater palmas. Eu sei que o Espírito Santo está a falar aos nossos corações. Eu sei que o Espírito Santo está a compor estas palavras da forma que nós precisamos de ouvir no nosso espírito para perceber o que é que tem que ser mudado em nós. Deixa-me dizer-te uma coisa importante. Esta negação que Pedro fez, este comportamento de Pedro, estas 3 vezes que Pedro negou Jesus, claro que é importante, pois mostra-nos que se Pedro pôde negar, nós também podemos negar Jesus e podemos fazer a mesma coisa. Mas mais importante do que as 3 vezes que Pedro negou Jesus, é nós percebermos que Pedro encontrou redenção em Jesus e perdão em Jesus. Não interessa o que Pedro fez de errado, interessa o que Pedro fez bem daí para a frente. Porque Pedro, como eu disse há pouco, ele negou Jesus 3 vezes e a partir daí ele percebeu, não, ele é o mestre. Eu tenho que entregar a minha vida a ele, eu tenho que deixar de pensar com a minha alma. E o que nós percebemos, se continuarmos a ler destes versículos para a frente, como eu disse, se nós lermos até ao capítulo 21, pelo menos, aliás, o 21 é o último capítulo de João, se não me falha a memória, se nós lermos isso, nós percebemos que Pedro se arrependeu das suas ações. Pedro arrependeu-se de ter negado Jesus. Pedro buscou o perdão em Jesus e foi o quê? Restaurado na sua fé. Aquilo que Pedro era mais conhecido por ser, era um homem de fé. Ele foi restaurado na sua fé. Sabes o que é que o diabo quer fazer muitas vezes connosco? É afastar-nos daquilo em que nós somos mais preciosos para o reino. Porque Deus dá-nos dons, amém? Deus ativa dons em nós. E o que muitas vezes o diabo quer fazer é que a gente se afaste para que deixemos de usar os dons que Deus nos deu. É a forma como o Senhor cria cada um de nós e foi levantando cada um de nós ao longo do nosso processo de crescimento e de maturidade para sermos usados um nesta área, outro naquela área, outro naquela área. Porque nós, como igreja, somos um corpo, amém? E o corpo tem vários membros que somos nós. E nenhum membro é mais importante do que o outro. E este membro aqui sente a falta do que está ali quando ele nega Jesus e se afasta. Agora, quando nós estamos juntos, nós somos fortes e poderosos. Porquê? Porque o Espírito Santo nos traz essa unidade como corpo de Deus. E à medida que nós somos esse corpo de Cristo, nós ficamos mais fortes. E o que o diabo quer, o que o diabo quis com Pedro, Pedro era o exemplo de fé que aqueles homens tinham. Eu não sei se tu alguma vez pensaste nisso, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que quando algum dos discípulos estava em baixo, não tenho dúvidas que quando algum dos discípulos tinha algo difícil, eu acredito que ele pensava assim, epá, se Pedro andou sobre as águas, não há impossíveis para mim. E nós temos que perceber isso. Se Pedro andou sobre as águas, tu e eu podemos andar se Jesus nos mandar. Amém. Não há impossíveis para nós em Jesus. E o que o diabo quer é que a gente fique fracos naquilo em que nós éramos fortes em Jesus. Mas Pedro percebeu que ele, quando admitiu as suas fraquezas, ele teve essa esperança de redenção. E, na realidade, Jesus redimiu. E o que esta passagem de Pedro nos mostra é que mesmo nós, se já negámos Jesus alguma vez nos nossos comportamentos, se temos negado Jesus, se nos temos afastado dessa intimidade, ou se nunca tivemos essa intimidade, é tempo de ganhar essa intimidade com Jesus. O que nós percebemos é que nós poderemos continuar a caminhar com Jesus e ser restaurados na nossa fé, ser restaurados nos nossos dons, voltarmos a ser aquele homem, aquela mulher que um dia já fomos e que às vezes, pelas vicissitudes da vida, a gente fica oprimido, a gente fica hostilizado, a gente fica desgastado, cansado. E desistimos de Jesus. Desistimos de orar, desistimos de confiar, desistimos de ter fé. E isso é uma arma que nós não podemos dar ao diabo de forma nenhuma. Como eu costumo dizer isso muitas vezes, porque aprendi isso também. Se eu não consigo correr, eu ando.
Se eu não consigo andar, eu vou de joelhos. Se eu não consigo ir de joelhos, eu rastejo. Se eu não rastejo, eu rebolo. Mas parar é que a gente não pode parar, amém? A gente não pode parar de forma nenhuma. E é isso que o diabo quer. E porque nós, cristãos, contrariamente à lei da física, a lei da física diz que se eu parar, eu fico no mesmo sítio. Um cristão, quando para, nunca fica no mesmo sítio. Anda para trás, regride. E é isso que o diabo quer. Levar àquilo que nós éramos há 5 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 3 anos, ou há 10 anos. Homens e mulheres que ainda não conhecíamos Jesus dessa forma tão íntima. Se Ele conseguir fazer isso em nós, nós estamos a dar-lhe uma arma poderosa para Ele tomar conta da nossa casa a seguir. Para tomar conta de cada um dos nossos corações. E nós não percebemos. E aquilo... Fez aqui um parênteses. Têm estado a ver as fotografias fantásticas, né, que está a pôr lá naquele grupo da folhagem que está a aparecer do Emuná, né, as folhagens como é que se chama? Da mostarda branca, né, folhagens fantásticas. Até a Dona Lás ressuscitou ao fim de 4 dias, ressuscitou e deu folha. Agora, pensa assim, nós podemos dar muita folha ou podemos deixar que as nossas raízes em Jesus sequem se nós não formos a esta fonte da vida que é Ele diariamente. E quando isso acontece, o outro, o mau, o capeta, o bicho, é que fica contente, porque nós deixamos de ser essas raízes fortes nessa fonte da vida. E o que nós percebemos aqui através de Pedro é que muitas vezes nós temos que admitir que eu estava errado. A gente tem que admitir que erramos, que falhamos, que deixámos de seguir Jesus por o que quer que seja. A razão não interessa. Nós sabemos a razão. E a gente perceber isso e perceber que se é a nossa carne e a nossa alma, então esse não é o nosso caminho. Não é o caminho que temos de seguir. Esta passagem da negação de Pedro permite-nos aprender exatamente sobre a importância de nós reconhecermos o quê? Que somos bons? Não. Reconhecer que somos limitados. Reconhecer que nós somos fracos. Reconhecer que nós somos homens e mulheres que escorregamos quando menos esperamos, principalmente. Sabem, há teólogos que dizem que Pedro negou Jesus porque estava tão autoconfiante que era o tal, porque tinha andado na água, porque tinha a espada, porque era o colérico, era o que fazia, era não sei o quê, que quando tudo aquilo lhe aconteceu, ele não foi capaz de reagir. Então a reação dele foi, vou-me afastar, não quero ter nada a ver com isto. E nós, às vezes, há doutrinas teológicas que vão nesse sentido, que Pedro não sabia o que é que havia de fazer porque confiava muito no braço dele. Tem uma certa razão de ser, porque nós vemos que o que é que Pedro voltou a fazer assim que Jesus foi sepultado? Voltou à velha vida, que foi pescar. E muitas vezes nós voltamos ao velho homem, à velha mulher, porque ficamos zangados ou desiludidos com Jesus. Mas se nós aprendemos com esta passagem de Pedro, que o importante é reconhecer onde é que eu fracassei? Foi aqui. Onde é que eu me limitei? Foi aqui. Então, se eu perceber isso e eu reconhecer isso, eu vou buscar em Jesus a força e a sabedoria para enfrentar os desafios que vão surgir de novo na minha caminhada. Não é vergonha nenhuma eu ter negado Jesus. Pedro não se envergonhou por negar Jesus. No dia em que quiseram crucificar Pedro, ele disse que não era digno de ser morto da mesma forma que o Mestre. Pediu para o crucificarem de cabeça para baixo. Pedro sabia qual era o seu lugar no coração de Jesus, sabia qual era o seu lugar na história, sabia o que tinha feito de errado, mas sabia que deu a sua vida pelo Evangelho. Então, não é vergonha para nós. Se eu me limitei, se me afastei de Jesus, se eu neguei Jesus, eu tenho a hipótese de recuperar esse caminho de volta. Eu tenho a hipótese de fazer esse caminho de volta, de me encontrar com Jesus. Sabes qual foi o resultado na vida de Pedro? Depois que Pedro percebeu, depois que Pedro se arrependeu, o resultado, como eu disse, lê lá no último capítulo de João, no capítulo 21. É quando chegamos ao último capítulo, o resultado é que Jesus diz a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes. No capítulo 21, temos Jesus a perguntar 3 vezes a Jesus se o ama. Claro, Jesus já tinha voltado, ressuscitado, estava materializado com eles, vivia ali com eles. E Jesus lhe mostra o quê? Lhe mostra um amor incondicional. Quando Jesus pergunta a Pedro se o ama, Jesus sabia o que é que Pedro estava a entender. Jesus percebia que Pedro ainda tinha vergonha de dizer que amava aquele que tinha negado. Ainda estava nesse processo de tratamento, estava nesse processo de maturidade. E Jesus perguntava-lhe sempre, mas tu tens esse amor incondicional por mim? E Pedro dizia sempre, assim, eu gosto, és amiguinho. Ou seja, mas Pedro nunca se quis comprometer com Jesus, porque ainda tinha receio
que os outros dissessem, então negaste e agora estás armado. É verdade, é que Jesus não ligou a nada disso. E lhe disse sempre assim, amigo, eu confio em ti. Por confiar em ti é que eu fui à cruz. E então estou-te a pedir hoje, apascenta as minhas ovelhas. Isto foi o que Jesus disse de uma forma simplista para Pedro, quando lhe perguntava se o amava durante 3 vezes. Apascenta as minhas ovelhas. O que é que nós entendemos aqui com isto que o Senhor está a dizer para nós? Não interessa o que tu fizeste antes. Interessa aquela pessoa que tu queres que eu seja trabalhado em ti. E quando Pedro entendeu isso, Pedro foi o homem, o primeiro judeu que foi comer com um gentil foi Pedro. O primeiro judeu que quebrou o protocolo todo e foi à casa de um gentil e não lavou as mãos antes de comer e se sentou à mesa e comeu comidas que para eles eram impuras, o primeiro judeu foi Pedro. Porquê? Homem de fé inabalável. A mesma fé que ele tinha para caminhar sobre as águas é como se tivesse sido restaurada na vida dele para ser capaz de entrar na casa de um gentil e dizer assim, eu vim comer convosco, não por minha vontade, mas eu confio naquele que me manda. E é isso que o Senhor hoje nos quer dizer. Não interessa o momento onde tu te desligaste de Jesus, não interessa o momento onde tu negaste Jesus, interessa quem é que tu queres ser a partir de hoje. Queres ser aquele que nega ou queres ser aquele que ama de forma incondicional? Amém? Então podemos ficar de pé para terminarmos. O que interessa é o posicionamento que nós temos. O que interessa é a forma como nós nos chegamos a Jesus quando entendemos a importância de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Quem é que aqui nunca teve um erro nem uma falha? Quem é que aqui tem erros e falhas? O importante é a gente reconhecer e caminhar um caminho de volta para Jesus. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado, em primeiro lugar, porque subiste àquela cruz. Obrigado porque naquela noite no Sinédrio, Senhor, quando viste que os teus discípulos fugiram, quando viste que um dos que era mais próximo te negava, tu não desististe e podias ter terminado tudo ali. Podias ter acabado com tudo ali, Senhor, mas tu não desististe porque olhaste para João, olhaste para Pedro e viste-me lá, Senhor. Viste-me lá a negar, viste lá cada um dos meus irmãos a negar-te também. Mas da mesma forma que nos viste a negar-te, Senhor, eu sei que também tu viste o homem e a mulher que nós um dia nos podemos vir a tornar em ti, Senhor. E por causa dessa forma poderosa com que tu olhas para nós e nos amas, Senhor, tu não desististe de nenhum de nós. Eu só te agradeço por isso, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua confiança em cada um de nós. Obrigado pela tua paz que nos enche diariamente, essa paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, por cada transformação que tens feito em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós não somos mais os homens e mulheres que éramos antes de conhecermos. Mesmo podendo não estar ainda como deveríamos estar, mas hoje cada um de nós pode dizer, pelo teu amor, pela tua graça, nós hoje não somos mais os mesmos pais, os mesmos maridos, os mesmos filhos, as mesmas esposas. Não somos. Isso nós te agradecemos. Senhor, entregamos a ti nesta manhã, Senhor, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos que de alguma forma nos desiludiram ou criaram essa desilusão em ti no nosso coração, Deus. E entregamos tudo a ti, Senhor, confiando que tu nos darás algo melhor do que aquilo que nós um dia sonhámos, pensámos ou planeámos. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que te negamos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja nos nossos amigos, seja na nossa parentela, Senhor. Perdoa cada vez, Senhor, que nós, oprimidos, hostilizados, pressionados, não conseguimos posicionar-nos da forma correta e dissemos que não te conhecíamos através do nosso comportamento ou através da nossa forma de ser ou de estar. E eu te peço, Senhor, que nos venhas restaurar hoje a fé que nós um dia tivemos. Nos venhas restaurar hoje o amor em ti, Senhor, que um dia tivemos. Nos venhas restaurar hoje, Senhor, a proximidade que alguns de nós já tiveram e que perderam contigo. Essa intimidade de ir diariamente ao teu colo, de ir diariamente à tua presença. Restaura hoje em cada um de nós, Senhor.
não somente nos que estão aqui, Deus, mas nos que possam ver esta gravação, onde quer que seja, Senhor, em qualquer parte do mundo, que eles possam ver, Senhor, que eles possam saber que há um Jesus que os ama da mesma forma hoje do que no dia em que subiu àquela cruz. E esse Jesus nos perdoa se a gente nos arrepender. Então nós hoje nos arrependemos, Senhor, das nossas más ações, nos arrependemos, Senhor, da nossa falta de compromisso para contigo, nos arrependemos, Senhor, dos nossos desleixos para contigo, nos arrependemos, Senhor, por colocarmos outros ídolos na nossa vida, colocamos outras coisas na nossa vida no lugar onde deverias tu estar. E hoje te dizemos, Senhor, queremos que sejas o Senhor da nossa vida, queremos que possas reinar em nós, Senhor. Então vem reinar na nossa vida hoje, Senhor. Nos ajuda a ser transformados como transformaste Pedro. E que a nossa vida de hoje em diante seja para te servir, seja para proclamar o teu Evangelho, onde quer que a nossa vida seja colocada, onde quer que os nossos pés andem, sejam para que o teu Evangelho seja pregado e proclamado através da nossa casa, da nossa vida, do nosso comportamento. Eu oro, Senhor, pedindo que tu possas restaurar hoje cada coração que ficou abalado de alguma forma, cada coração que sentiu vazio, cada coração que se foi esvaziando de ti, Senhor, que hoje possa ser cheio do teu Espírito, possas vir hoje, Senhor, encher-nos da tua presença. Tu és a fonte da nossa vida, Senhor, nos rendemos a ti. Vem mudar em nós o que tem que ser mudado, Senhor. Que nunca mais a gente te negue em nenhum